E aí, pessoal, tudo bom? Fala tudo giro. Tudo fixe? Eu não sei essas expressões. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje será um vídeo um tanto interessante, pois farei uma entrevista com a Alexandrina Lobo. Então, fiquem aí, que eu garanto pra vocês que será um tanto diferente dos vídeos anteriores, mas muito instrutivo, ok? Obrigada. Obrigado, até mais. Fala, o que você está pensando em falar? Então, fala um pouco sobre o seu projeto, mas sem falar assim, fala sobre o seu projeto, mas assim, fala um pouco da vida, né? E fala assim, o que acontece, o que pra você é interessante na vida? Eu acho que tens que chegar mais para lá, que eu estou excluída. E você está me excluindo logo e quer saber da minha vida. Não. Então, fala. Bom, eu pensei em conduzir assim uma conversa a respeito do que tu pensa sobre a vida. Depois, assim, chega assim, o que é o acontecer pra ti, né? O que é o ser, algo pra realmente englobar o seu mundo, né? Eu queria que você expressasse a sua visão de mundo. A minha visão do mundo foi mudando muito. É normal, a minha também. Não é normal, eu Não, acho. talvez não vá pros loucos, né? Mas, inclusive, no dia a dia eu tenho momentos em que eu vejo outras formas do que é a vida. E surge até de qualquer coisa completamente inusitado. De alguém que apresenta alguma situação que eu nem conheço e só o relatar de alguma situação já me faz uma viagem. Ou como que como é que dizemos? Transcendente, algo assim? Não é tão místico. É como se fosse uma imagem, um slide, um flash. Então, o que é a vida? Eu tenho muito ciente uma explicação que diz muito, que a vida é para ser vivida e que ninguém sai daqui com vida, portanto, o risco e usarmos os limites é tudo. É tudo. E inclusive o que eu de certa forma noto é que vou fugindo aquilo que são os programas do que é normal, aceitável ou até mesmo desejável, porque essa vida de vou estudar para conseguir um salário X que me garante um televisor, um cachorro para fazer companhia nas férias ou então na noite. A vida é para ser vivida. Algo que você disse que eu concordo muito é a respeito dessa questão da ousadia. Tem uma máxima grega que o filósofo Immanuel Kant ele usa, que é sapere aude, né? Que assim, seja ousado no saber. E ele acha que a vida necessita de uma sabedoria, né? Assim, a pessoa que ela sabe mais, ela vive melhor. Você acredita nisso? Ou você pensa que uma pessoa... Assim, eu também faço uma diferenciação entre a pessoa que é escolarizada e a pessoa que ela é inteligente. Não necessariamente uma pessoa que ela tem muita escolaridade ela é inteligente. Entendo. Pois eu penso que muita gente que às vezes não teve acesso à escola, mas ele conseguiu absorver muito do mundo. Posso falar da minha mãe, ela fala que viver não é difícil, o que custa é saber viver. Pois. E o saber vem dessa sabedoria que não tem que ver com uma escolarização, até efetivamente torna-se necessário ter um certificado, mas isso não garante nada, absolutamente nada, inclusive às vezes é um completo engano, porque a pessoa convence-se que agora que tem um certificado vai conseguir determinados meios para atingir determinados fins, e não é certo, até bem pelo contrário, é um completo engano para a própria pessoa, e isso é muito mau, ela se descobrir nesse processo de que foi enganada, é um fraude, essa questão de que é preciso um certificado para alguma coisa, mas também, ao mesmo tempo, sabemos que dentro de quem está certificado, que tem uma certificação, consegue atingir outros meios. Mas viver é muito mais do que isso. Viver é conseguir estar nas situações, como tu perguntaste, acontecer, fazer acontecer desde o nosso interior, ou seja, eu posso estar
pleno, consciente de algo muito simples, e isso pode ser significativo para mim e para o mundo até. Sim. Pode ser significativo de uma forma indireta, e é hoje isso que eu acho que cada vez mais se procura, é haver esse empreendedorismo, essa visão transcendental até. Às vezes não é preciso ser muito místico para que isso aconteça, mas ajuda a conseguir sair um bocadinho daquilo que é a mente. Eu recordo que tu escreveste algo relativo à mente, ou esta mente. Unicamente. E a mente é uma caixinha, claro que ela comanda todo o nosso ser e o nosso corpo, mas é muito pouco ficar só nesse sentir a mente. Pois. Fazer razão acima de tudo. Essa questão da mente eu acho muito A interessante. racionalidade. Porque assim, eu até fiz uma brincadeira de unicamente, né? Eu acho assim, cada ser humano é único. Só que ao mesmo tempo nós podemos, os gregos acreditavam nisso, né? Que nós somos parte de uma sabedoria superior, né? E nós somos um pedacinho dessa sabedoria, né? Como grãozinhos de areia, e nós somos responsáveis para um conjunto maior, né? Que tem a ver com o mundo, né? Tem a ver com a colaboração, tem a ver com a cocriação. E eu acho que nesse mundo atual, especialmente tecnológico, estamos cada vez mais egoístas, né? E também não buscamos conhecer o nosso ser. E o seu instituto, ele chama Acontecer com S, né? Porque você valoriza muito o ser humano. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho o que você... Nem é tanto o ser humano. Não, o ser... É mais o ser de uma forma integral, holística. Não a própria pessoa, mas também todo o seu contexto, toda a sua história, toda a carga que traz, morfogenética. Eu prezo muito o que é as nossas origens, os nossos antepassados, fazer essa reverência e integrá-los naquilo que nós queremos ser, inclusive, para respeitarmos essa força que vem dos nossos anteriores, antepassados. E acontecer tem muito a ver com falar cada vez menos, fazer cada vez menos até, e ficar muito mais presentes. Eu, só depois de ter viajado muito, é que eu percebi que a grande viagem que eu faço é dentro de mim. E essa viagem é o simples dar-me conta de que entra o ar, e essa primeira entrada de ar foi quando eu nasci, e o ar também sai, e a última vez vai ser, não sei bem quando, a qualquer instante será a última. É como falava num dia destes, a última refeição, a não ser que eu cometa suicídio, eu sei que nunca saberei qual é a última. Então, saber saborear, saber estar nesses momentos simples, sem a ansiedade, sem aquela questão da antecipação, do peso do que é que já foi, ou a expectativa do que é que pode ser, isso é o acontecer. É estar totalmente naquele momento presente. Porque entre o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos ganhar, o que é que nós podemos ter, tudo vai ficar dentro de um registro acástico, pode ser assim visto, mas se não estivermos inteiros em cada situação que se exista, que se viva, perde-se o essencial, porque a história é sermos os protagonistas. Claro. Com muita presença de, ok, eu agora escolho ser irónica, agora eu escolho ser happy, ou seja lá o que for, whatever. O importante é estar consciente, eu escolho. E escolher sem essa expectativa de, se eu fizer assim vai acontecer assado. É deixar-me ir com o fluxo da vida. Agora de repente, estamos aqui muito bem, pode cair este telhado. O que é que acontece nessa hora? Vamos ser infelizes ou vamos querer... Sofrer por antecipação. Justamente porque o inverno agora está cada vez mais rigoroso aqui nesta região, e eu equaciono e questiono quanto é seguro estar aqui neste lugar. Porque é um caso, não é? Sim. Algumas coisas têm que ser prevenidas, e até onde é que vai aquilo que se pode prevenir. Então, às vezes pesa muito
muito mesmo o que é a história que a gente já viveu e inclusive é aquilo que são as expressões que existem das pessoas com quem convivemos. E essa questão que você disse da história, da memória familiar, das tradições, eu sei que você está atuando muito com constelações familiares nesta altura, né, da sua vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que isso é visto aqui em Portugal? Porque no Brasil eu tenho uma prima que ela também trabalha, mas eu percebo que no Brasil ainda não é muito bem compreendido e eu acho que eu tenho uma compreensão do porquê. Eu acredito que o brasileiro ele não valoriza muito a família, a tradição. Já o português eu vejo um pouco o contrário, assim. Eu vejo que o português ele valoriza muito, né, as suas raízes, as suas origens. Como que é atuar com constelações familiares aqui em Portugal? Bem, a questão cultural, efetivamente, existe o português, existe o brasileiro, existe o francês, mas mais do que isso, existem pessoas. E eu vejo pessoas por toda a parte do mundo que umas valorizam mais e outras valorizam menos, umas querem valorizar e não conseguem, outras de todo desvalorizam quando até poderiam dar um pouquinho mais de atenção a isso. Então isso tem muito a ver com o individual, acima de tudo, não tem a ver muito com a questão cultural. Muito embora que a instituição família, em tempos muito conservadores, inclusive no tempo de Salazar, era uma unidade coesa e ela era a garantia efetiva de que tudo ia dar certo naquele clã, naquele núcleo de pessoas. E era muito bom a gente ter essa sensação de pertença. Estes são os meus pais, estes são os meus filhos. E as constelações, pela perspectiva de Bert Hellinger, que é um alemão, e no caso a Europa, mais a Europa Central, valoriza muito o trabalho das constelações, efetivamente com dados garantidos, e aqui em Portugal ainda estamos quase que a lançar no desconhecido esta ferramenta de terapia muito forte e muito efetiva. Naturalmente é como qualquer outra coisa, existem pessoas que dinamizam constelações com mais efetividade e outras com menos. Trata-se também de algo muito ousado, porque trabalhar constelações é algo que não é palpável, por mais que exista investigação que demonstra como é que resulta, porque é que resulta. Rupert Sheldrake fala exatamente disso e demonstra de forma científica, e não há muito que enganar. Quando alguém cita ou vivencia algo que até é um segredo familiar e isso vem à superfície, essa informação apresenta-se de uma forma inequívoca, portanto a pessoa rende-se. No entanto, muitas das vezes vai para além do que é que são os limites da sensibilidade ou também do que é que a pessoa se quer colocar como vulnerável e expor. Às vezes é necessário fazer esse processo para se conhecer melhor. Pois. E não estamos dispostos porque é desconfortável. Naturalmente eu conheço pessoas que fazem um acompanhamento e frequentam as sessões regularmente e estão muito satisfeitas com os resultados, e num ou outro momento elas podem hesitar com algumas questões, portanto não é uma situação de constelações familiares eu gosto sim ou não. É algo que vivenciamos e algumas situações é mais fácil, outras vezes nós retraímos-nos e até nos queremos afastar deste tipo de vivências, porque é muita informação e como não é algo do tipo racional apenas, é integral, é emocional, é muito também espiritual, a pessoa às vezes não está preparada. E ao não estar preparada, eu entendo que esta ferramenta seleciona, autogestiona as pessoas que estão capazes de fazer acompanhamento e avançar com isto. Cada um tem à disposição as ferramentas que quiser usar, não é? Do género, se agora tivéssemos aqui um problema de um dente e quiséssemos resolver no mesmo instante, podíamos ter aqui uma solução inédita, sem anestesia e que é efetiva, mas é dura. E às vezes as constelações têm um bocado esta abordagem, não é tão soft e custa, mas claro, tem a ver com o perfil das pessoas. Há pessoas que preferem uma abordagem mais profunda, mais resolutiva, e é isso que elas querem, é uma constelação familiar.
é respeitarmos até às vezes a sensibilidade que cada um vai apresentando em cada momento. Com certeza. Eu não vou dizer que no Brasil seja melhor ou pior, eu vejo que há contextos e contextos e a ferramenta está disponível e eu sou muito grata por poder trabalhar com ela e estou sempre disponível para poder aplicá-la quando eu efetivamente vejo que é possível. Cada um saca daí os benefícios que consegue, às vezes mesmo isso. Não é algo que se impõe, é algo que a pessoa se pode permitir e ela vai se permitir ao seu nível. Às vezes eu falo que é como um tremor de terra. Há um primeiro grande abalo, tu vês aquela imagem que é tridimensional e a seguir existem réplicas. A pessoa vai com aquelas imagens, pode ser feito em grupo, com pessoas ou então com bonecos individualmente, e ela fica com a imagem e vai percebendo, então por isso é que acontece este movimento. Então o entendimento e o dar-se conta vai acontecendo. Giro, muito interessante. Bom, por fim eu gostaria que você dissesse um pouquinho dos seus planos. Você tem um instituto aqui em Vila Nova de Cerveira, um lugar muito lindo, onde eu estou. Aliás, quero dizer aqui, se eu estou um pouquinho afastado do YouTube, é devido a esta linda jovem senhora, porque eu fiquei encantado com o projeto dela e resolvi vir aqui conhecer. Então eu gostaria que ela falasse um pouquinho agora sobre o seu espaço, né, o espaço do Instituto Acontecer, e os seus projetos e planos. Boa, então o Instituto Acontecer iniciou em março de 2017 e como tudo na vida, a vida tem planos para nós, eu não tenho planos para a vida. E começou por ser um espaço para criar oportunidades de terapias na natureza, através inclusive de técnicas mais ancestrais, do xamanismo. Concretamente a pessoa poder enfrentar alguns dos medos que às vezes ela nem consegue entender ao que é que se deve ela ter medo de ir a uma entrevista de emprego. E isso acontece por simples situações de que o escuro ou o desconhecido ou o inesperado ela não seja capaz de estar relaxada o suficiente e confiar. Então trabalhar com a natureza, o nosso meio envolvente, é uma forma de nos conhecermos mais profundamente e de nos conseguirmos relacionar melhor com as pessoas e o mundo. E o Instituto Acontecer foi acontecendo, foi crescendo e tenho uma semente especial que é a minha filha Ana Vitória, que já está com 2 anos e meio e é uma fase especial do desenvolvimento dela, em que ainda não consegue ter muita responsabilidade, racionalidade, é muito instintiva, muito ousada e eu espero ainda no próximo ano conseguir avançar com mais eventos, como já fizemos o lançamento, ainda agora podermos falar sobre educação alternativa, vamos colocar assim, embora que a educação não é uma alternativa, ela é uma efetividade, porque começa desde que já estamos em desenvolvimento intrauterino. E o Instituto Acontecer, neste momento, foca-se muito com produção biológica, através da permacultura, da agricultura biodinâmica, alimentos que são conservados e que visam este ciclo de sustentabilidade, autossuficiência. Não é muito grande, só tem 3.000 metros quadrados, tem alguns animais que eu não conheço, outros que eu vou conhecendo e alguns que eu adotei, como os meus gatos, as minhas galinhas e as minhas abelhas. E com eles eu aprendo muito sobre o que é ser, existindo de uma forma natural. E acho que o ser humano civilizado tem várias posturas, pode ser mais ou menos espontâneo, pode, diríamos, querer manipular mais ou menos umas situações, mas sempre temos que assegurar a nossa sobrevivência e isso é uma coisa que aprendemos muito com a natureza, com os animais. Mas eu foco-me essencialmente com as plantas, eu faço tratamentos não só da parte fitoenergética, mas também emocional, fitoterapêutica, de várias formas.
Ah, e para quem não sabe, a Alexandrina, ela é enfermeira, né, como Licenciatura em enfermagem, licenciatura, mestrado, especialização, doutoramento, não? doutoramento já tem a ver com a atividade física e saúde. É, Então, essa questão das plantas, ela veio somar ainda mais nessa sua trajetória, né, pela cura, podemos dizer assim, pois você, pela sua escolha da enfermagem, da área de saúde, acredito que você sempre teve essa preocupação, né, do bem-estar, da cura das pessoas, é mais ou menos isso mesmo? foi uma escolha, efetivamente, poder enverdar por esta profissão já é uma responsabilização. Eu não posso ir na rua e acontecer alguma coisa e fazer de conta que não vi, porque é uma responsabilidade civil, cívica, de poder atuar e intervir em qualquer momento mais inesperado que possa surgir. E a cura, para mim, só faz sentido de uma forma natural. Embora que existam situações agudas em que é necessário realmente retirar o apêndice porque ele inflamou e foi que se infeccionou, ou uma fratura, mas a cura das doenças degenerativas, das doenças próprias do envelhecimento, tem que ser de uma forma natural e holística. Isso que eu ia comentar, holística, porque a cura tem que ser total, não adianta tratar apenas um sintoma, né, um reflexo no corpo, porque às vezes está introjetado, está na mente, está na alma, né, é algo que É até algo que depois vai transcende realmente, né? Dali resolvida aquela situação, vai passar para um outro sintoma, talvez ainda bem mais profundo e grave, porque fomos negligenciar o primeiro sinal que existia. Mas é essa a abordagem da medicina convencional e existe a medicina ayurvédica, a medicina chinesa com muito mais antepassado e foco que nós tentamos negligenciar, não sei muito bem porquê. Pois. Certamente só por questão dos interesses assim estão meramente financeiros e que nunca visam o bem-estar da pessoa nem a sua cura. Sim. Eu acredito também, pode me corrigir, porque eu não sou muito da área, não sou, né, da área da saúde, mas, por exemplo, acredito que essas terapias orientais e mais antigas, elas levam um tempo maior de cura, né, do que a medicina atual, que ela realmente ela quer a eficácia ou a eficiência, que muitas vezes não cura por todo, mas leva um menor tempo. É mais ou menos isso mesmo ou não? Pois é. A abordagem efetiva das pessoas, mais uma vez, é cada um fala da sua forma singular de se colocar na vida. Eu, por exemplo, recuso-me a tomar um analgésico simplesmente porque me dói e porque eu quero deixar de sentir essa dor. E eu prefiro vivenciar essa dor, perceber o que é que ela tem de informação para mim e, através dela, eu transcender essa situação, essa patologia, inclusive, depois de alguns anos de procurar saber soluções para o que é que acontecia com o meu corpo diagnosticado com fibromialgia, eu consigo gestionar essa situação de dor generalizada através da respiração, através de limpeza do corpo, das emoções, da mente, e não vou recorrer nunca a um analgésico anti-inflamatório, jamais, por mais que o meu médico da família me indique, que me recomende, que insista que seja necessário por um outro motivo, eu evito. E a questão de que a solução de uma medicina mais holística leva mais tempo, o sermos efetivos, seja por exemplo numa limpeza de um lugar ou seja no que for, para sermos efetivos leva um pouquinho mais de tempo. Mas esse up de mais tempo faz a diferença de que não vamos voltar atrás. Então estamos a fazer um caminho que é andar em diante. Então é um engano quando as pessoas se convencem de que agora eu mesmo vou resolver este problema desta dor, tomando isto. É efetivamente uma percepção errada do que é o tempo, do que é a resolução das situações. A questão é que, como dizia Hipócrates, a nossa alimentação deve ser o nosso medicamento e o nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Se tudo é aquilo que nós colocamos dentro do organismo, é a nossa saúde, devemos estar atentos efetivamente até onde é que eu passo, os limites. Realmente. Muitas das vezes não é que seja um medicamento, é simplesmente a minha forma de estar, de me alimentar, de viver. E não é, vai levar mais tempo. Não, é uma escolha pessoal, muito consciente. Naturalmente que com toda a pressão que existe
todos os meios, seja mediáticos ou não mediáticos, porque inclusive em contexto familiar a gente vai comer aquilo que já comiam os nossos pais. É um pouco a rotina também e os costumes, os brancos costumes levam a que a alimentação seja mais correta muitas das vezes. São escolhas pessoais para darmos nesses espaços. De alguma forma nós deixamos de ser o homem Cro-Magnon para sermos o homem sapiens sapiens, para podermos evoluir para outro nível, uma outra dimensão. Precisamos fazer essas escolhas cada vez, muitas das vezes desafiando o que é convencional, o que é mais fácil. Ótimo. Então seria isso. Muito obrigado. Parabéns.